Bom, agora vamos falar sobre o próximo movimento, que é o classicismo, que foi a partir de 1400 até 1500. Lembrando que para falar do classicismo, lembra que a introdução que eu falei, eu disse que existiam os movimentos, um após o outro, de um lado, só que no outro lado existiam alguns também que estavam vindo, ou seja, influenciava os outros movimentos e também eram influenciados. Isso significa que, começando o classicismo, nós percebemos também que tem aí, no mesmo momento, o Renascimento. Exatamente. O Renascimento, ele é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Lembra que a Idade Média foi até 1500, a partir de 1500 até 1800 foi a Idade Moderna. Então, o Renascimento foi essa transição, né? E ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. Né? Então, importantes acontecimentos artísticos e culturais marcaram esse momento e invadiram o Ocidente no século XV. Século XV, 1400. Ok? E o que acontece? Nesse renascimento eles queriam renascer. Renascer o quê? Renascer as culturas antigas, que daí que se marcou as culturas clássicas, né? Tanto das artes quanto das filosofias, de tudo isso eles queriam trazer, né, a atualidade, esse movimento, porque isso tudo por causa do humanismo, que foi o movimento anterior, né, que foi o humanismo, que era o homem no centro de tudo, né, e por esses valores que foram perdidos da igreja, né. É claro que em parte não foi com boa intenção, simplesmente é porque eles já estavam perdendo essa autonomia, esse poder, a igreja, né, que tinha lá o clero, tinha um rei e tudo mais, e aí o povo começou a se rebelar e não queria mais dar a porcentagem ao rei, então eles vieram perdendo isso, aí eles queriam renascer as culturas antigas, né, marcando as culturas clássicas, né, da Grécia, enfim, de vários lugares, tanto culturas como artes, como filosofia também, né, filosofias de vida. Eles queriam renascer. Em parte foi interessante porque eles resgataram algumas coisas interessantes para as artes. Só que do outro lado não. O que eles estavam pensando é tentar retomar o poder da igreja, que já estava perdida no humanismo, onde não se precisava mais de rei, o povo se rebelou. Então eles vieram com essa malícia também. E lembrando que o Luís de Camões, ele foi o poeta do Renascimento. Então ele conseguiu assimilar os grandes temas da época e soube expressá-los por meio da mais alta literatura, fazendo com que Portugal não ficasse nada a dever às demais literaturas dessa época. Então o Renascimento foi mais ou menos isso. Agora, voltando para a nossa coluna direita, vamos continuar com o classicismo, que começou na mesma época do Renascimento. Mas lembrando, o Renascimento é de um lado, influenciando o classicismo também, claro, quase que a mesma coisa, mas vamos aqui ir pela coluna direita. Então, depois do humanismo veio o classicismo, 1400, que era influenciado também pelo Renascimento, que já estava começando do outro lado. Então vamos lá. Então, no classicismo de 1400 a 1500, o Portugal sai para expandir suas terras, né? Porque qualquer briga na Europa entre reis e conquista de terras, Portugal não tinha para onde ir, né? E, então, querendo expandir suas terras, passou pela fronteira, o mar, se viu obrigado a explorar o mar, apesar que tiveram medo do mar, porque naquela época muitos dos navegantes iam pelo mar, né, e não voltavam. Então, ele queria expandir, lógico, e aí o que acontece? Então, aparece um rei que percebeu que Portugal precisava de um caminho alternativo para as Índias, e esse caminho não podia ser feito no litoral da Europa, mas sim numa linha mais reta, ou seja, desafiar o mar. Esse rei, ele chamou Luís Vaz de Camões e encomendou para Camões um livro épico, heróico, né, que colocava o povo português como heróis, né? Daí o nome Os Lusíadas, né? Que é igual a Os Portugueses. Então o que acontece? Luís de Camões, ele fez um livro que se chama Os Lusíadas, né? Que é um dos melhores livros, né, que marcam a cultura da literatura portuguesa, né? Que tem a ver com o descobrimento do Brasil. Então ele fez esse livro, Luís Vaz de Camões, para poder influenciar, incentivar o povo português, né, que são chamados de o povo lusíada, os Lusíadas, para influenciar esse povo português a desafiar o mar.
a ir para o mar mesmo, a explorar. E por que isso? Porque Portugal, naquela época, tinha um problema de estagnação, estava estagnado. Então, ou seja, um povo que não acreditava mais no Deus, vindo lá do humanismo, então estava com esse problema. Um povo que não abastece mais com imposto, não defende o reino, então é necessário partir para uma conquista maior, claro. Se não precisa do rei, então eles têm que fazer no lugar do rei, lógico. Então o que é que acontece? Na época não havia nada mais impressionante para o povo português do que a conquista do mar, porque o mar era pouco explorado na época. E também todo mundo tinha um medo do mar. Né? Os navegantes iam e não voltavam, alguns morriam no mar. Então foram construídas grandes navios, grandes embarcações chamadas de naus. Grandes navios que levavam os portugueses, levavam os capitães e outros levavam o pessoal que eram escravizados. No navio que os capitães, o Pedro Álvares Cabral também estava lá junto, porque ele foi um capitão. Então o Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo, um navegador, explorador português, creditado como o descobridor do Brasil. Isso porque ele estava na linha de frente. Então, tentando encontrar o caminho para as Índias, buscando ampliar o território, o comércio e visando as especiarias das Índias, e tentando recuperar a autoridade do rei, que foi desgastada no humanismo, eles então encontram uma terra com índios, tupis e guaranis, que alguns dizem aí que eles tiveram sorte, porque os tupis e os guaranis, eles eram os índios mais assim mansos, vamos dizer assim, mais mansos. Porque se ele topasse com outras tribos de índios, outras tribos indígenas, eles poderiam morrer, porque alguns indígenas eram canibais, bem mais agressivos. Enfim, toparam com esses índios, lógico que eles ficaram de longe olhando para ver o movimento, claro, ficaram um bom tempo só olhando e vendo como é que o povo vivia e tudo mais, os índios, aqui no Brasil. Então assim eles chegam no Brasil, ou seja, por engano. E aí começa o momento do quinhentismo, que esse é o momento marcado, de 1500. Então, se do classicismo é de 1400 a 1500, o quinhentismo vai de 1500 a 1600. Então, Camões escreve os Lusíadas para poder inspirar o povo, inspirar o Vasco da Gama, que zarpou de Lisboa, deu a volta à África e chegou à Índia, na maior proeza da era das navegações. Depois de Vasco da Gama, o homem ficou maior e o mundo menor. Isso por causa da exploração. Então o mundo naquela época não tinha pé nem cabeça, mais ou menos isso. Só na Europa e Mediterrâneo. A África era uma incógnita e o oceano era um mistério. E os portugueses eram do Ocidente buscando as terras do Oriente. Então pode-se dizer que Luís Vaz de Camões é a voz do renascimento português, de 1524 a 1580.